E aí, Titi na área. Tudo bem com vocês, ou não? Eu não venho aqui de casamento, 13 anos. 13 anos de casado. Tá dando uma... Ficando um momento ali com a minha malha. Tudo bem com vocês ou não? Vocês falam da onde aí? Deixa eu ver de onde vocês estão falando aí. Tem muita gente falando de muitos lugares. Conta pra mim. De onde você tá falando aí? Conta aí pra mim. O cara tava falando assim, 13 anos é muito, feio. 13 anos é 13 janeiros, não é nada. Vamos passar mais 80, fora os 13. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Jaguarari, Contagem, Campinas, Ourinhos, Sampa, Rio das Ostras, Poços de Caldas, Angra dos Reis. Muito bom, sejam todos bem-vindos e façam uma excepcional noite. Bora tocar o terror. Vamos tocar o terror. Você que está entrando aí pelo Instagram, sugiro que você seja migrado aí, ou migre você mesmo para o YouTube, que daqui a pouco o Instagram vai sair, tá bom? Vai entrando aí, vamos arregaçar. Por que essa live chama Governe ou seja governado? Muito simples. Tem dois modelos econômicos aí, que mais parece modelo filosófico do que econômico, né? Que um é um modelo muito famoso, que faz todo mundo ser nivelado por baixo. Fui bebendo minha água de coco aqui. E o outro só coroa, só dá vantagem para quem tem algo. Em nenhum dos dois casos, a identidade da pessoa é levada a sério. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Quando você faz parte de um sistema, você é só um número. E quando você faz parte de um outro sistema, você é um cifrão, uma cifra. Então, vou falar duas coisas aqui. Antes de todos vocês falarem ou responderem qual sistema que você faz parte, o primeiro, a gente avalia as pessoas como se fossem números e são pessoas que precisam receber para se igualar com os outros, ok? O outro grupo, que é o grupo selvagem, é o grupo que você é visto por um cifrão. O carro que você anda, a casa que você mora, o dinheiro que você tem. Então, você é analisado, o seu nome é uma quantidade numérica, ou você é olhado por uma cifra, por um cifrão. Então, por que governe ou seja governado? Porque nenhum dos dois sistemas econômicos, filosóficos, sociológicos, nenhum desses dois modelos, eles contemplam a identidade. Então, às vezes a pessoa é uma picareta, mas ela tem um cifrão considerável, as pessoas respeitam ela. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aí a gente começa a correr atrás, né, de valer muito, para a gente ser amado, para a gente ser respeitado. E isso não é uma verdade. E o mais interessante é que quando a pessoa que tem muitas cifras, ou cifrões, ou uma simples cifra, quando ela perde isso, ela perdeu o respeito, porque ela não é considerada pelo que ela é. Aí eu te pergunto, nós somos iguais? Primeira pergunta. Um sistema fala que a gente é igual, no outro fala que a gente vale o que a gente tem, ok? Mas a verdade, existe uma coisa que eu quero chamar sua atenção nessa noite. E se você estiver no Instagram, você vai lá para o YouTube, que daqui a pouco o Instagram já não vai mais transmitir isso. É um sistema que, antes de querer ser igual ao outro, antes de querer ter cifra ou ter um cifrão pendurado na testa, sabe o que acontece? A pessoa ela é avaliada por uma única coisa. Então, é muito interessante os dois modelos. Os dois modelos, né, que ficam brigando entre si.
Você pode perceber que desde a Revolução Francesa eles ficam brigando. Uns sentam à esquerda da Assembleia, da reunião, da Ágora. Um assenta à esquerda e o outro se assenta à direita, e até hoje, no mundo inteiro, politicamente, os dois ficam brigando. Por que os dois ficam brigando? Os dois não concordam um com o outro. Um quer ser igual e o outro quer olhar só para quem tem um cifrão bem gigante na cabeça. Então, esses dois, eles não produzem grandes coisas e continuam empatando o progresso na Terra. O que significa isso? Significa o seguinte, que uma pessoa ela tem um valor quando ela descobre esse valor. Tem 3 fases do valor: a descoberta, a ativação. A descoberta já é a ativação. A potencialização, que é a maximização. E um terceiro ponto ferrado, que é a amplificação, aonde você faz as pessoas descobrirem você. Então, o que acontece? Alguém escreveu bem ali assim, ó. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, é o seguinte, você não pode parar seu carro na calçada, mas uma viatura pode. Então, a gente tem que observar bem. Tem um princípio, você está falando com alguém que é jurista. Tem um princípio que fala que chama isonomia. Se a gente realmente fosse todo mundo igual perante a lei, você ia pagar o mesmo tanto de imposto que todo mundo. E não é verdade, não é assim que funciona, tá? Eu sei que é bonito essa inspiração. Vou até escrever aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição Federal. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e beleza. Só que é o seguinte, está falando sobre isso. Enquanto jurista, eu tenho que te ensinar. Na verdade, essa igualdade é para partir para as coisas básicas. Mas, por exemplo, se você constrói riqueza, seu percentual de imposto é diferente de quem não constrói. Ponto. Se você é um agente público, você pode subir na calçada enquanto um civil não pode. Aí alguém fala, ninguém pode subir, pode, não vai multar. E aí o que acontece? Essa teoria da igualdade, ela fala que a gente é igual, mas nem Deus chama a gente de igual. Nem Deus chama a gente de igual, tá? Deus chama a gente de semelhante. Então, a igualdade não é sinônimo de semelhança. O que significa isso? Significa o seguinte, que cada um tem uma identidade e ela é única. E depende da ativação. Então, no modelo romântico, que parece que funciona, todo mundo é nivelado por baixo. Então é o seguinte, força todo mundo para baixo para todo mundo se sentir igual. Não funciona. No modelo selvagem, é um modelo onde tem que nivelar por cima. Então, se você não tiver perna, se você não tiver envergadura, você não faz parte desse modelo. Você é só uma peça desse modelo. Agora, eu quero chamar sua atenção por uma coisa. Quando alguém fala de um assunto, e esse assunto, ela fala assim, ó, você não vai mexer com esse assunto, não. Esse assunto é proibido para você. Você faz parte do modelo de nivelação por baixo. Quando você está no nivelamento por cima, algumas pessoas também vão falar a mesma coisa para você. O que elas vão falar? Elas vão falar assim, ó, não mexe com isso, não. Mas quando você está num modelo onde você governa, onde você segue o estímulo do seu coração, você ouve aquilo que Deus te chamou, você trata na sua individualidade. Deus, ele sempre vai te tratar na individualidade, tudo que ele tiver, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você prosperar por conta de um povo. Você é igual se você ficar naquele grupo. Então, existem grupos, ok? É claro que conhecendo a lei, ela, por exemplo, a lei penal, ela é igual para todo mundo. A aplicação da lei, não você. Por exemplo, se você já teve algum problema e você for reincidente, você já vai ser tratado de forma diferente. A lei faz isso. Se você comete o mesmo tipo de agressão
Contra o idoso, a lei vai te tratar diferente. Então, as tratativas da lei são diferentes. E cada pessoa emite uma frequência diferente e vai ter uma devolutiva diferente. Então, o que acontece? No sistema 1 é o mais romântico e defendido por todo mundo que acha que nunca vai dar certo. No outro, é um processo de exclusão. E eu quero contar uma coisa para vocês. É o seguinte, até entre os ricos tem discriminação. Até entre os ricos. Então, a discriminação sempre vai acontecer porque as pessoas dessa geração, por causa desses dois sistemas, eles foram configurados para... Quem está no Instagram vai para o YouTube que isso aqui vai sair. Eles foram configurados para fazer uma coisa. Eles foram configurados para não deixar os outros crescerem. Então você tem que entender sobre equidade, igualdade e isonomia. Os ricos de berço, por exemplo, eles não gostam de emergentes. No caso, eu tenho que assumir, eu sou um emergente. Vim da pobreza, conheço a extrema pobreza e conheço a extrema riqueza. E aí o que acontece? Quando você governa, significa que você governa a sua fase, não importa com nenhum desses dois modelos, importa com Deus que te deu uma identidade, você descobre ela, potencializa e torna ela conhecida. Para quê? Para fazer aquilo que ele te chamou. Então, algumas pessoas já me chamaram assim, o Pablo é um novo rico, né? E aí eu falei, eu prefiro ser novo rico do que um novo pobre, porque o novo pobre é alguém que era rico antigamente e quebrou, né? Mas isso sempre vai acontecer, porque essa é uma configuração mental dos que não se enxergam, dos que se enxergam demais, mas que nenhum dos dois carrega identidade. Então, tem gente que, tipo assim, acha que uma pessoa emergente, ela não podia nem acessar alguns lugares. Você acredita? É o que mais acontece. Por que eu estou explicando isso para você? Porque o sistema do reino é diferente. Ele não olha para você igual a ninguém e não olha você pelo que você tem, mas olha para você pelo que você é. Olha pelo que você é. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Quando você Quando você busca entender sobre você, não interessa onde você está. Você vai governar e chegar onde ele te chamou. Claro, claro que se você, né, foi chamado para algo e obedece esse algo. Alguém está falando aí, Titi, mostra os carros para nós e para acessar a frequência. Entra aí no Google, escreve assim, ó, McLaren 570S. Só assim tá bom, você já entra na frequência. Lembra que eu falei para vocês nas lives sobre as parábolas do reino, que tem três tipos de pessoa: o salvo, o não salvo e o reinante. Então tem o salvo, o não salvo e o reinante. O que significa isso? Todos nós nascemos não salvos. Encontramos pelo caminho a salvação, através do sangue de Cristo, a gente passa para salvo. Só que aí depois o que a gente faz? A gente começa a assumir o governo. Então vocês vão escrever assim, todo mundo, ó. O governo é para os reinantes. O governo é para os reinantes. Alguém está perguntando quando que a gente vai acabar as parábolas. Eu acredito que falta só uma parábola. Alguém me perguntou um dia, Pablo, você é rico desde quando? Sempre fui rico, só que eu não sabia. Não sabia o quê? Acessar. Não sabia acessar. E aí eu te pergunto, alguém teve que fazer isso por mim? Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que saber disso. Pessoal do Instagram, eu vou passar lá pro YouTube lá, tá? Tem 7.000 pessoas lá no YouTube e aqui tem 2.000. Então vocês podem passar para lá. Todos estão aí no YouTube, aperta o like. E a gente vai dar uma mergulhada nesse assunto aí. E eu quero despertar vocês, tá? Quero que você pegue uma canetinha. A live de 4h59 vai ter amanhã cedo. 4h59 da manhã vai rolar a live. Então, quero pedir para quem tá no Instagram, vai lá pro YouTube aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Estamos com 7 mil aqui, ó. 7 mil. Vai lá. Entra aí. Alguém falou, fala a senha para desbloquear.
A senha é cada coração alinhado com aquilo que ele chamou, vai ser fácil, tá? Então acontece. Olha lá, não salva quem nasceu, não, só quem nasceu. Todos que nasceram, eu, você, qualquer pessoa, tá? É não salvo. Beleza. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Tem o salvo, o não salvo e o reinante. E eu só chamei essa live para cutucar você. Por que que você não está governando nos dias de hoje? Me explica isso. Por que que você não está seguindo um dos principais propósitos? Eu quero que você saiba que o propósito, eles são múltiplos os propósitos. Alguém falou que eu fico ótimo sem barba. Não, para com isso. Não é possível. Fico, fico. Alguém tá falando que eu coloquei não sei o que no maxilar. Coloquei não, só tirei a barba. É porque eu tô na melhor fase da minha vida, do meu casamento, das nossas empresas, da minha vida com Deus. Sofri semana passada, fiz um jejumzinho na água, no líquido de uma semana. E pela primeira vez eu fiz um jejum que eu não senti fome. Não senti fome por uma semana, não comi nada. E foi muito forte a decisão que eu tive que tomar. E aí o que acontece? Essa parada do governo não é o tanto que você tem. Essa parada do governo não é o tanto que. Eu vou deixar aqui do Instagram, que já tá saindo a do Instagram para vocês irem, tá? Vou deixar aqui, ó. Tá bem aqui para vocês verem que nós estamos aqui dentro. Aqui, ó. Vou deixar bem assim, que aí você não vai me ver, vai pro Instagram, ó. Vai pro YouTube. Estamos no YouTube, tá? Então o que acontece? Alguém falou assim, Pablo, governar para quê? Governar para quê? Primeiro, porque Deus deu a terra para nós. Ele deu a terra para ser governada. Ele não faz por nós. Então, se você não assumir o governo, se você não assumir o governo, você simplesmente vai ser governado. Pablo, se eu estiver governando, eu posso ser governado por outras pessoas? Só por pessoas mais nobres. E você pode estar em governos por estar em algum tipo de associação, algum tipo de network, algum tipo de governança. E aí o que acontece? O lugar mais poderoso para você governar, você vai notar o primeiro, é dentro da sua cabeça. Por que que hoje tem 70 mil homicídios? Eu não sei se esse número continua em 70 mil. Vamos descobrir aqui. Quantos homicídios ocorrem no Brasil por ano? O Brasil tem aumento de 5% em 2020. Em 2021 teve queda. Ó, vamos pegar aqui. Pá, 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 pá. Cadê o número? 35%. Aqui. Ano 2018 tinha 57 mil homicídios. Eu já vi uma vez chegar a 70. E aí o que acontece? 70 mil homicídios, de 50 a 70, 58 a 70. Por que que as pessoas matam? Falta de governo próprio. Pablo, você não conhece o que que a pessoa está passando. Eu não preciso conhecer. Eu sei que se ela estiver governando, ela não vai interferir na vida dos outros. Ela não vai interferir na vida dos outros. O que acontece? Se você é uma pessoa que governa a si mesmo, alguém te deu prejuízo, você deixa. Algumas pessoas gostam de falar: o judiciário é muito lento, o judiciário é ruim, o judiciário é isso, o judiciário é aquilo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nossa legislação, falo com conhecimento de causa, nossa legislação é uma das melhores do mundo, nosso judiciário é um dos melhores do mundo, só que o povo brasileiro gosta de confusão. Gosta de confusão. Eu vou te explicar um impacto de uma pessoa que tem a mentalidade de governo. Um pequeno impacto. Eu vou te explicar. Eu, Pablo Marçal, entrei no mundo do direito em 2005. E de 2005 até 2022 foram 17 anos. Em 17 anos, eu, Pablo Marçal, nunca acionei ninguém na justiça. Eu vou te falar o que significa esse impacto.
tá? O impacto de não ter feito isso. Por mais que seja legítimo eu fazer isso de acordo com o meu direito, eu abri mão do meu direito e falei, eu vou continuar prosperando e vou pegar esse aprendizado que eu acabei de passar com essa pessoa que me deu um prejuízo e vou ajustar meu cérebro para não me envolver com gente assim. Então, o que que era? Ao invés de ir lá atrás do meu direito, eu pegava meu direito e fazia virar meu dever de não mais fazer negócio com essas pessoas. Então, eu fui pegando o padrão das pessoas. Hoje é difícil de eu entrar numa latada que você fica doido, assim, ó. Eu faço assim, eu sinto um pequeno cheiro da pessoa. Quê? Não, não faço negócio. Meu coração faz tuk-tuk diferente, eu falo, o quê? Jamais. Não, não e não, não faço. Alguém fala assim, é porque eu sou de Deus. Eu falo, o diabo também é, ué. Acabou. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Acontece uma coisa muito simples. Alguém colocou ali que o judiciário é péssimo. É péssimo na avaliação que você está olhando pelo seguinte, que é afogado. Tem menos gente do que precisa, mas se você arrumasse a mentalidade do povo, ia sobrar juiz, ia sobrar serventuário da justiça, ia sobrar um monte de gente. Talvez eu fiz umas contas por baixo, em 17 anos, principalmente levando em consideração a fama e tudo, calúnia, injúria, difamação, dano moral, lucro cessante, dano emergente, falando de nomes jurídicos, você entender. Talvez, se eu fosse processar todo mundo, estaria umas 5 mil pessoas. Umas 5 mil. Você acredita? Nunca foi nenhuma. Aqui, ó. Autogoverno. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você. Alguém perguntou como que o diabo é de Deus? Se ele não for de Deus, então ele se criou. Deus criou todas as coisas. E o diabo não é rival de Deus. O diabo é um funcionário. Rebelde. Não tem nem como medir força. Não deu conta de medir força nem com arcanjo. Imagina. Mas foi Deus que criou. Assim como você. Alguém fala, mas se foi Deus que criou, por que ele não fez o que Deus quer? Você também não faz, velho. Você também não faz e quer que o diabo faz? Vocês têm que juntar na mesma turma, então. Tudo é de Deus. Agora, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente gosta de criticar e não entende de dever. Então vocês vão escrever assim, ó, dever, 99%, direito, 1%. Esse 1% de renda que o direito te dá, investe ele no dever para você ver. Faz 100% seu dever. Escreve aí, 99% dever, 1% direito. Ah, mas eu tenho direito. Deixa eu te falar, você tem um dever. Direito de espermatozoide é nascer, a maioria não nasce. Nasceu, esquece o direito, moço. Lasca o bambu no dever. Aí alguém fala, mas eu não posso. Pode, cara. Você pode todas as coisas, porque aquele que te chamou te fortalece para isso. 99% de dever, 1% de direito. Investe esse 1% no dever para você ver o que acontece. Não vou excluir, você tem que ter pelo menos esse 1% para você lembrar sempre, mas aí você pode abrir mão. Sabe o que acontece? Alguém escreveu ali, ninguém quer acordo. Eu não tô nem aí para acordo. Vou contar um caso para vocês. Certa vez, eu fui desfazer uma sociedade com a pessoa e eu perguntei para a pessoa quanto que valia a empresa. Ela tinha 30% da empresa. E ela falou para mim assim, Pablo, a nossa empresa vale 100 milhões de reais. Eu falei, tá fácil de resolver, ué. Se a empresa vale 100 milhões e você tem 30% e eu tenho 70%, você já sabe quanto que você tem que me dar para você ficar. Não tenho dinheiro. Falei, melhor ainda. Vamos fazer o seguinte, se ela vale 100 milhões de reais, 70% é meu, 30% é seu, eu vou te explicar do jeito que eu vou resolver. Você pode ficar com 100% dela. Devolve só o dinheiro que eu coloquei nela. E não tô nem aí para valorização, você fica com ela. Aí ele gelou e falou, mas você jogou de um jeito, você é muito agressivo no jogo. Eu falei, não. Se ela vale na sua cabeça 100 milhões, você pode ficar com ela dado. Só dá meu dinheiro para trás que eu investi em programação. Só isso. Aí ele falou, mas você sabe que na minha mão não vale 100 milhões, vale na sua. Aí eu falei, então, quanto que você colocou? Aí ele falou, eu coloquei tanto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pode ficar tranquilo, você vai escolher. Ou você me dá 70 milhões, porque ela vale 100, ou você fica com a minha parte, que é 70 milhões de graça, devolve só o que eu coloquei, que é pouco dinheiro perto de 70 milhões,
fica com ela. Ou então eu te dou 3 vezes mais do que você colocou. E aí ele virou e falou, então tá fechado. Então a empresa é uma empresa espetacular. Resumindo, eu dei 3 vezes mais do que ele colocou e acabou a conversa. Eu sempre, quando eu vou fechar acordo com alguém, uma pessoa quer ser dura comigo, eu falo, fica com o meu, faz só isso. Sempre uma condicional. E não tem para onde a pessoa fugir, porque eu não sou apegado. O que eu sempre faço? Eu sempre dou. Abraão, quando foi sair de perto de Ló, o que é a escolha que ele fez? Que eu quero que vocês aprendam. Quando Abraão não, os pastores de Abraão e os pastores de Ló não se entendiam mais, Abraão, que sabe que Deus coloca ele nas melhores situações e ele é um governante, ele falou para Ló o seguinte: pode escolher o lugar que você quer, eu vou para o outro. Os verdadeiros governantes, eles não querem levar vantagem sobre outras pessoas. Eles não querem. Eles não querem, em momento algum, passar alguém para trás, porque sabe que vai deixar sempre o que sobrar para ele, ele vai governar. Só que a primeira atitude de alguém é sair gritando, eu vou fazer tal coisa. Eu falo, para quê? Quantas pessoas foram injustas comigo, traíras, cruéis? Quantas pessoas foram malignas comigo? Quantas pessoas fizeram isso? E sabe o que acontece? Nem para ficar com raiva eu tô com tempo. Nem para ficar com raiva eu fico, porque gasta energia também. Se olhar para minha vida, você chora. Então eu vou te contar. O governante, ele é alguém que não para. Ele usa 1% dele, que ele deveria ficar lendo os direitos, ele fala assim, eu vou usar isso como dever. E vou continuar descendo o bambu. Quem governa não quer ficar tirando vantagem dos outros, quer crescer e transbordar, e quem tiver a fim de pegar o transbordo, que pegue. E aí o que acontece? As pessoas param na vida. Então um parente meu, não vou ficar falando quem, alguém parou na vida e falou, o pai da menina não paga a pensão. Eu falei, esquece. Mas é justo, não sei o quê. Eu falei, cara, peraí. Se essa pessoa não te dá, você fica dependendo disso, vamos trabalhar, esquece isso. Esquece. Governa. Aí a pessoa fica um ano parada assim, eu quero. Ficou parado um ano, não aprendeu nada, ficou só com rancor, fez o 1% de direito virar 99% de direito e não progrediu, não avançou, desce o bambu na vida e larga isso, mano. Para de arrumar treta. Para de arrumar treta. E aí o que acontece? Todo mundo sempre tem a sua justificativa, tem aquilo, só que de tanto você configurar as relações humanas que você tem, você governa tanto, que você também decide o que fazer, o que deixar de fazer. Você vai fazer isso. Você vai falar, essa pessoa não faz negócio. Você tem que ver o que aconteceu comigo. Foram tantos milhões que eu fui abrindo mão no meio do percurso por causa disso, mas ninguém amarra minha alma. Eu não me curvo. Eu sou governante, então eu não vou fazer isso. E aí, beleza. Lembra que eu te falei que 1% é o direito? Esses milhões representam 1% daquilo que eu poderia ter colhido. Só que não faz sentido. Pensa agora eu e você. Eu te chamo para você plantar. E aí a gente começa a plantar em 100 alqueires. É muito chão. 100 alqueires, você tem noção? No alqueire lá de Goiás é 48.400 metros, salvo engano. Alguém aí melhor que eu. 48 mil metros quadrados. Aí, gente, vamos arredondar para 50. Mas eu sei que é 48 mil. 48 não, 44.400. Deixa eu ver aqui. Alqueire. Vamos aqui. Alqueire goiano. Alqueire goiano é 24.200. Não, esse é o paulista. O goiano é o 48.400. Estava certo a primeira coisa que eu falei. 48.400. Que é o dobro do paulista. Então tá bom. Aí o que acontece? A gente, vamos arredondar para 50 mil. A gente fala, ó, nós vamos pegar. Então, se é 50 mil, 10 alqueires dá 500, nós vamos, 5 milhões de metros quadrados, nós vamos começar a plantar em 5 milhões de metros quadrados. Que é isso, né? 50 mil, 500 mil, 5 milhões. É isso, 5 milhões. Aí o que a gente faz? Nesses 5 milhões que a gente está plantando, a gente já plantou 1 milhão. 1 milhão de metros quadrados de soja. E eu e você, eu abrindo o buraco, você joga a semente e tampa com o pé. E não, lascadão, vários dias, várias semanas, lutando nisso. Pá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa bem simples. A gente
a gente vai chegar e vai encontrar um corvo. E aí esse corvo, ele vai começar a arrancar as sementes dos últimos 10 minutos. Aí o que você vai fazer? A gente tem semente, a gente tem terra e a gente tem tempo. E a gente tem vontade, a gente tem um a outro para plantar esses 5 milhões de metros quadrados. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma coisa bem linda. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai parar o que a gente está fazendo para correr atrás de corvo. Então nós vamos parar o que a gente está fazendo para correr atrás de quê? De corvo. Pera aí, mano. A gente tem a terra. A gente tem a sabedoria do plantar. A gente tem a estação certa para plantar. A gente tem semente. A gente tem um ao outro. A gente já tem a visualização da colheita. A gente já sabe da recompensa que a gente vai ter. Por que nós vamos correr atrás de corvo? Por que a gente vai correr atrás de alguém que vai roubar 10, 100, 1000 sementes que seja? Nós vamos plantar 5 milhões de metros quadrados. Se a gente planta 5 milhões de metros quadrados, qual que é a lógica da gente parar o que a gente está fazendo por conta de gente que rouba a gente? Eu queria saber só o porquê que a gente vai fazer isso. Vocês estão assistindo aí no Instagram, vai lá pro YouTube. Tá com 10 mil pessoas lá e vocês não saem do Instagram. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Se você focar naquilo que está no seu coração, você não para de prosperar, mesmo que os corvos te roubem. Alguns com a semente na mão, alguns com tudo nas mãos, ó, semente na mão, terra no pé, vontade no peito, visualização na cabeça, a pessoa para. Sabe por quê? Porque tem uns bêbados no meio do caminho que eles falam, para de plantar, ninguém está plantando. Ele fala isso também. Ah, amigo, faz não. Esquece o corvo, esquece os comentaristas e foca naquilo que você foi chamado. Primeira coisa que você tem que saber sobre o governo. Chama-se autogoverno, governar a si mesmo. Eu já tenho feito isso, eu tenho ensinado a nação, eu tenho ensinado as pessoas que se conectam a mim a trocar seus drives mentais. Eu não acredito que ninguém possa mudar nada a não ser a própria pessoa. Quando você muda o que está na sua cabeça, é impressionante o resultado. Por exemplo, só nesse assunto que eu acabei de falar, de você não importar em ficar correndo atrás de direito, tudo é direito. Tem países que eles colocam câmera nos carros por causa desse excesso de direito. Então tem gente que para ganhar um seguro pula na frente do carro. Acho que no Japão é assim. Carro devagar, o carro nem tá rápido. O carro tá devagar, a pessoa se joga, nem machuca direito para ganhar um seguro. Tudo é seguro na cabeça dela. Só que ela não entendeu que existe uma loteria dentro dela. Quem tem loteria interna não vai atrás de seguro. A Indonésia, alguém escreveu aí. Então, se você é uma pessoa que foca de fato nos seus direitos, você vai acordar todo dia, não vai esperar ninguém fazer nada. Ninguém vai fazer. Então, primeira coisa, você. Ponto. Beleza. Vamos para o próximo nível de governar, de governança. É ambiente. Ambiente. Então, o que é o ambiente? O ambiente é o lugar onde você se encontra geograficamente. Estou falando de ambiente geográfico, tá? O ambiente geográfico. O pessoal que está no Instagram vai para o YouTube. Ambiente geográfico. Existe, ele fisicamente tem pessoas que governam esses ambientes. Esses ambientes, eles são governados por pessoa. Então, vocês todos vão escrever assim, ó. Escuta. Todo ambiente é governado por uma pessoa. Sempre é uma pessoa. Você vai, por exemplo, num culto de uma igreja, tem um pastor de governo, é ele que domina o ambiente. Só que tem lugares que aquele pastor não governa. Às vezes o irmão, que é o mais poderoso e influente que senta lá na frente, talvez é ele que governa o ambiente. Manda num pastor, manda em todo mundo. Pode acontecer. Você vai no judiciário, tem lá um desembargador, ou talvez o ministro, dependendo da onde, ou o juiz, ele manda no ambiente.
Você pode falar o que você quiser? Não, você vai falar do jeito que ele quer. Você vai vestir do jeito que ele quer, inclusive. Ai de você. Todo ambiente tem um governo. Por exemplo, você que é um pai de família, um pamonha, você não governa nem sua própria casa, tem outra pessoa governando. Às vezes você é o marido, você é a mulher, o esposo, né? Ou o homem ou a mulher. Tem gente, tem funcionário que manda na sua casa. Tem funcionário que manda na empresa. Então presta atenção no que eu estou te falando. Cada ambiente tem uma pessoa no governo. Todos. Você trocou de ambiente, tem. Por exemplo, eu estou num condomínio fechado. Eu saio da minha casa, quando eu piso na rua, tem alguém governando. É um amigo nosso aqui que é o presidente do condomínio. Quando eu saio de dentro desse condomínio, eu estou passando ali na portaria, tem um chefe de segurança que governa ali naquele lugar. Quando eu piso na rua, é o prefeito. O prefeito manda na cidade. Quando eu estou cruzando da cidade para outra, eu lembro, ó, tem alguém que governa aqui. Tem um governo aqui. É o governador. E aí eu estou trocando de um estado para o outro, tem um presidente. E aí a gente tem soberania no Brasil, então não tem ninguém maior que a gente sobre a nossa própria nação. Então, todo ambiente tem um governante. Agora, ninguém, todo mundo vai escrever assim, ó. Ninguém pode mandar na minha casa. Na sua casa é você e seu cônjuge. Você e seu cônjuge. A sua casa é você e seu cônjuge. Vocês que estão assistindo aí no YouTube, vamos todo mundo apertar o like? Aperta o like aí. Tem 1.600 pessoas no Instagram que não vêm para cá de jeito nenhum. Ninguém pode mandar na sua casa. Então agora vai começar o momento milindre, onde pessoas do bem vão cortar esse pedaço do vídeo e enviar para milhões de pessoas oprimidas, né, que não gostam desse tipo de assunto. Mas eu vou fazer uma lista aqui. Na sua casa ninguém manda. Vou te falar de uma coisa que é lei. Se você ferrar aí tudo, o seu patrimônio, tudo, essa casa que você mora for sua, tiver no seu nome, ela pode ser declarada como bem de família. Algumas pessoas não entendem da lei, por isso elas não fazem o que precisa ser feito. Mas um bem de família é intocável. Segunda coisa, segunda lei, propriedade privada é intocável. Então tem coisas que você tem que entender que a sua família, a governança disso, ninguém pode nem entrar. No Código Penal fala que se alguém pegar a sua correspondência, se a correspondência chega na sua casa, tem um crime, violação de correspondência, não pode tocar. Tem outro crime, violar domicílio. Não pode entrar no domicílio. Se tiver um mandado de prisão também, se ele estiver dormindo, os caras têm que esperar o sol sair, a não ser por flagrante delito, né? Que é uma questão de diligência continuada para alguém entrar atrás de você, correndo dentro da sua casa. Fora isso, alguém tem que esperar você acordar. Para falar, opa, doutor, tá bom, nós vamos algemar você aqui, mas presta atenção no que eu estou te falando. Lá é um território. Lá é um território só seu, a sua casa. Quando você entende que o ambiente, todo ambiente tem, todos, tem governantes físicos, tem governantes frequenciais e tem governantes que são chamados de potestades em todos os ambientes. Escreve todo mundo assim, ó. Eu mando na minha casa. Coloca isso positivamente agora. Eu mando na minha casa. O que acontece? A Silvia perguntou ali, se alguém invadir, eu posso matar? Não, não é que eu posso matar. Você não vai ter autorização minha. Mas uma pessoa que entrou na sua casa, ela não preza pela vida dela. A pessoa que entrou sem autorização, né? E a lei, como a lei ela não inocenta quem faz alguma coisa errada, você vai ter que provar o porquê que você vai fazer você vai dar essa resposta, né? Hoje eu recebi uma notícia que um cara espancou um morador de rua porque ele achou que o morador de rua estava estuprando a esposa. E quando é fé, a esposa estava transando com o cara e parece que ela toma remédio controlado e aí ele estava espancando o cara. Aí alguém fala, e aí? E aí é o seguinte, por que não faz pergunta ao invés de sair batendo nos outros? Ele já sabe que a esposa tem problema, é no seu caso direito, só sei que é pelas metades, mas para você entender. Peraí, só um pouquinho, o que está acontecendo? Calma aqui, beleza, já entendeu que é corno, já entendeu que a mulher está com problema, já entendeu que o cara estava faminto e aconteceu isso tudo. Mas por que espancar o cara? Você entendeu o Código Penal? Fala para você na legítima defesa repelir moderadamente. Então, um monte de gente mata os outros e fala, não, vou pegar a legítima defesa. Não vai, cara.
Não vai porque não foi moderado. Você não estava repelindo, você estava agredindo a pessoa. Então, quando você entende, eu estou te falando de governo e agora eu falei, o principal governo que você tem que exercer não é sobre nada a não ser você. Aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Acontece de você virar e falar assim, olha, eu vou negociar com você meu autogoverno, é quando você deixa alguém entrar na sua cabeça. Se você for uma pessoa que sabe fazer pergunta, várias tretas você não vai entrar. Então você vai dominar sobre você. Segundo, domina sobre sua casa, principal lugar. Alguém está perguntando qual que é o motivo do jejum. Foi para fazer um trem que eu não queria. Eu já aceitei e derrubei as pontes. Já estou programando muitas coisas para mudar na minha vida. E eu já aceitei. Tá? Em breve, vocês que estão juntos aqui vão ficar sabendo e vão se alegrar com a latada que eu entrei. O que acontece? Chorei muito, mas fazer o quê? Eu estava meditando com meu filho ficou chorando porque eu não fiz o que ele quis. Eu falei, é assim, né, Deus? Ele quer fazer um trem, eu não deixo, eu quero fazer um trem, você não deixa, então vamos embora. Eu vou responder mais rápido que meu filho de 8 anos. Por que as pessoas matam? Se você pegar lá os 70 mil homicídios, que é 50, 60 e tal, você pegar esse tanto de gente que mata os outros, essa pessoa, ela mata alguém porque ela não governou sobre ela. Em um dado momento, ela esqueceu da arte de, por exemplo, fazer pergunta. E aí, o que vai acontecer? Como ela não faz pergunta, ela vai lá para as vias de fato. É isso que significa vias de fato. E essas vias de fato, quando a pessoa ela faz isso, ela não tem governo nela. Tem um lutador do UFC que alguém abusou sexualmente de um parente, né, de uma criança que é da família dele. Ele dirigiu 17 quilômetros atrás desse cara dando tiro e acertou um tiro no cara. Você não sabe o que aconteceu. O cara que cometeu o abuso tá solto. E esse lutador que chama Caim Velasquez, um cara famoso. É um mexicano famoso que mora nos Estados Unidos. Ele tá preso e correndo um sério risco de talvez ir pegar. Eu não sei como é que tá hoje, não vi mais. Mas ele corre um sério risco de pegar a prisão perpétua nos Estados Unidos. Não, eu vou de qualquer jeito fazer isso e aquilo. Não, você não vai fazer. Você vai fazer pergunta. Você não pode perder a nobreza. Vocês estão no YouTube aí, aperta o like. Você que está no Instagram, vem pro YouTube. Então, primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça, presta atenção. Primeira coisa, inevitavelmente, governar a sua cabeça. Vamos pegar um versículo aqui, eu quero que você anote esse código. Ó. Quem governa sobre si é maior do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios. Ó, anota aí, Provérbios 16, 32. Aquele que governa sobre si, ó. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Na época era uma nação, né? Tá falando aqui cidade. Mas vale você controlar, presta atenção, mas vale você... Alguém escreveu assim, eu não vou para o YouTube, eu governo a mim mesmo, ficarei no Instagram. Aí o que acontece? Você governa a sua vontade, eu fecho aqui e você fica sem ver. Então tem coisas que você está numa seara que é outra pessoa que governa. Achei bonito o que você falou, já está praticando bastante, está bem legal. Então o Provérbios 16, 32 fala o quê? Ele fala assim, ó, que mais vale você que governa sobre você, do que o Napoleão que ganha os outros. E como que controla isso? Com a própria mente. Como é que você vai controlar então? Com a própria mente. Quando você controla a sua própria mente, quem é que é maior que você? Ninguém. Se tem uma coisa que você tem que saber, que não há concorrência sobre o controle em relação a você, a não ser que você abra. Não existe concorrente no autogoverno. Te falei de ambiente geográfico. Todo ambiente geográfico tem o quê? Tem um governante. Agora é frequência. O que é a frequência? Pode ter alguém no governo e ter alguém que manipula o lugar. Quando pessoas não governam a si mesmas, elas precisam de pessoas para governar elas. Por que meu modelo empresarial é um modelo que eu não copiei de ninguém, a não ser inspirado na palavra? Eu me inspirei na palavra pensando em multiplicação de talento,
eu não aceito ninguém achar que trabalha para mim. Primeira palavra fala que a gente tem que trabalhar para alguém como se fosse para Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não acredito que ninguém nasceu para ser meu funcionário. Então, eles são treinados para serem maiores que eu. E uma das coisas que mais acontece é gente saindo das minhas empresas todos os meses. Por que as pessoas saem todos os meses? E é muito bom. Dificilmente a gente desliga alguém. Olha que coisa. Dificilmente a gente desliga alguém. Por que dificilmente a gente desliga alguém? Porque as pessoas começam a prosperar e abrir suas empresas e começam, elas entendem que trabalhar com a gente é um treinamento. Olha para você ver que interessante. É um treinamento. Um treinamento para ela ser maior do que ela entrou. E o mais engraçado, pode acontecer da gente desligar. Só desliga alguém que não cresceu em um ano. Se a pessoa, em um ano, ela não demonstrou que ela quer crescer, que ela não quer governar, eu falo, tá tudo bem, vou deixar você em paz, vou deixar você na frequência que você quer. Aqui não vai dar. Então, o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Não sou treinador de gente que quer ficar parado. Eu não sou treinador de gente que quer ficar na sombra. Nunca vou fazer isso. Eu quero que todos entendam que existe um governo mental. Eu chamo isso de, não aprendi isso com ninguém, inclusive, chama governalismo. Quando eu assumo o governo, eu entro num sistema diferente. Hoje, como ninguém fala, não é famoso, nem nada, ninguém dá atenção no que eu estou falando. Mas uma hora vocês vão entender e vão descobrir, nossa, a primeira vez que eu ouvi falando foi da boca daquele doidinho lá. Governalismo. Vai engolir tudo que vocês entendem desse modelo de socialismo e esse modelo lindo e que não funciona de capitalismo. Aí alguém olha para mim e fala, mas eu estudei isso na escola, não é possível que a gente vai jogar isso tudo no lixo. Então, se a escola fosse tudo, você não precisava aprender mais nada depois dela, você já ficava milionário. Ah, mas eu nem vi isso na minha faculdade, meu professor é o melhor, não sei da onde. Então, se o professor ele é outro que não entende. Se o professor estudou isso para te ensinar, mas ele não vive o que eu vivo. Diferente. Quando você tem um governo sobre você, sobre o ambiente, sobre princípios, quando você governa, você entra numa coisa chamada governalismo. Eu recebi um sopro disso. Depois você entra na internet e pesquisa, vai achar só o significado, não vai achar nada, ninguém falando nada. Tá, o que é isso? Esse negócio é o seguinte, quando você começa a governar em todas as esferas, você sai fora desse nivelamento por baixo e desse nivelamento por cima e fura, rompe as camadas. E aí tem como você governar a frequência. Pablo, e as pessoas? Tem como também você governar as pessoas. Só que Pablo, eu exerço um governo temporário. Por que eu faço temporário? Até a pessoa descobrir que ela não precisa de mim. É o que eu mais quero. O governalismo, escreve essa palavra aí. Governalismo. As pessoas de todas as nações que acionarem o governo mental, o governo espiritual e começar a entender que a terra foi dada por herança para governar, vai pirar. Eu vou te falar por que o mundo jaz no maligno, porque Adão perdeu o governo. Escuta o que eu estou te falando. Governo, para muitos de vocês, significa governo federal. Governo federal é uma esfera. Tem o governo estadual, tem o governo municipal, tem o governo pessoal, tem o governo empresarial. Governos. Escreve assim, ó. Existe governo para tudo. Existe governo para tudo. Por que o mundo jaz no maligno? Porque Adão perdeu o governo e saiu. O mundo é um sistema de governo. Antes de Adão, se você não sabe, tinha um Éden de almas viventes. Lúcifer era o governante. Lúcifer não era um líder de louvor, igual um monte de gente fala. Ele foi aos céus, ele não habitava nos céus. Ele era querubim da guarda terrestre. Querubim da guarda terrestre. E aí, deu uma tretinha, porque ele tirou um negócio da couraça, tirou fora, pedras preciosas, colocou ouro e queria sentar no trono, que é de Jesus. E aí deu treta. Com essa treta, a terra foi arregaçada. Depois Deus veio e fez o homem, falou, vou te dar o governo.
Deu o governo para Adão. O Lúcifer não aguentou, foi lá e entrou na serpente. A serpente enganou, eles saíram fora, perderam o governo. E o Lúcifer é poceiro e não governante da terra. E aí ele não aguenta. Ah, se eu pudesse falar tanta coisa para você que essa merda aqui pela transmissão não dá para falar, né? Tem que ser pessoalmente, tipo eu faço no MEDP. Inclusive vai ter nesse final de semana, sábado e domingo. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Quando você entende que Deus deu a terra, e essa terra precisa ser governada, os desgovernos começam a sair. O que é interessante para alguém que odeia o governo humano? Ver a sua família desgovernada. É interessante que às vezes eu vejo meus filhos pequenos querendo tomar o governo aqui de casa. Vários filhos, né? Meus meninos, tudo. Até a Isabela, com um olhar, quer afrontar o governo aqui. E eu falo para eles: o governo é da Carol e do Pablo. Tem um rei e uma rainha. A rainha não fica em segundo lugar, nem o rei. Os dois estão sentados no mesmo alinhamento. E aí o que acontece? Várias vezes. Não, a gente vai fazer isso. Não, não vai fazer porque aqui tem governo, chefe. Alguém escreveu ali que o Lúcifer é um anjo caído. Não faça isso. Não fale besteira. Ele não é um anjo. Ele é um querubim. Tem um anjo, o arcanjo, querubim e o serafim. Faz não. Fala essas besteiras não. Ele era o querubim da guarda, tá? Ele era o querubim da guarda, tem 3 Édens na terra. Das almas viventes, do Adão e o da Nova Jerusalém. As 3 cidades são cúbicas. Depois, se quiser, eu dou uma aula para vocês aí, tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Entenda uma coisa. Como o Lúcifer perdeu o governo, essa é a treta. Ele viu Adão com o governo e falou: você também não vai ter. Alguém perguntou: quando o seu cônjuge fica disputando com você, o que vai acontecer? Eu posso te falar o que vai acontecer. Um reino dividido. Quando eu tive discernimento disso, eu falei: cara, é o seguinte, não, peraí. Coisas que fazem muito sentido para você, você vai me contar. E eu, mesmo querendo, a gente tá no YouTube, viu, pessoal do Instagram. Se quiser ir pro YouTube lá, já tem quase 12 mil pessoas lá, as 2 mil estão no Instagram, vocês podem ir para lá. Quando a gente vai, ó, presta atenção, quando a gente exerce governo dentro de uma família, eu descobri isso, você pode descobrir hoje. Eu falo para Carol, é o seguinte, isso faz muito sentido para você? Faz. Então, eu não vou discutir, eu vou pegar minha infantaria, vou pegar toda meu poder bélico, os meus jatos com míssil, com tanque de guerra, vou dar meia volta e vou entrar atrás de você nisso. Então, eu vou ficar atrás de você nisso e não vou dar tiro contra você. O que esses casamentos de hoje fazem? Eles acordam no bombardeio todo dia. Todo dia. E como vivem em guerra, não tem cessar-fogo, eles nem transam também, porque não tem cessar-fogo. Não tem acordo. Não tem gente querendo pegar na bandeira. Não tem gente falando, não, peraí, nós estamos no mesmo reino. Às vezes a Carol fala um negócio que eu não concordo de jeito nenhum para os meninos. Eu olho, aí eu lembro. Nós estamos sentados num trono. As crianças não têm que ouvir a discussão nossa. Não tem. Então nós vamos fazer o quê? Mesmo que eu acredite que ela esteja errada naquele momento, ela está certa, porque ela faz parte do governo. E aí ela fala, pá! Aí eu falo, nossa, foi, mandou mal demais. Aí eu fico caladinho. Quando termina, eu falo, o que você acha da gente avaliar aquele negócio que você fez, tal. Aí ela fala, aí a gente discute, como se fosse no parlamento, edita uma nova lei, e aí a gente mostra para os nossos governados, que no caso são essas 4 crianças. E aí o que acontece? A gente edita a lei. Porque um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido não prospera. E aí sabe o que acontece? Uma coisa muito simples. Desde quando eu tive discernimento disso, eu não brigo com a minha esposa mais. Não tem esse negócio aqui em casa. Não existe. Pá, mas nem uma briguinha, nadinha, assim, só se a gente quiser mesmo, pra falar assim, vamos brigar para nós ser igual esse povo. Não tem essa briga. Naquilo que eu vejo a minha esposa endurecer o coração, eu dou um passo para trás e falo, eu tô com você. Presta atenção, o que é governar com alguém? Mesmo não concordando. Algumas vezes a Carol também não concorda.
com o que eu tô fazendo. E ela dá aquela olhada para mim, mas ela fala: nós não vamos dividir o reino. Nosso reino só tem multiplicação. Então ela sai, vê que eu tô duro de coração ali. E ali alguém decidiu ir para a guerra. Aí alguém que está dividindo não, né? Multiplicando o reino, entra atrás e fala: agora nós vamos pôr mais pressão. Quando você está em unidade com a pessoa, aí você vai para a discussão interna, no seu parlamento interno. Aí você vai legislar uma coisa nova. Tem gente que briga 10 anos de casado, briga a mesma coisa do primeiro ano. Na moral mesmo. Chama burrice emocional isso aí. Você não gostou? Primeiro ato que você tem no seu parlamento emocional, junta vocês dois e fala: vamos discutir isso aí, vamos criar um projeto de lei. Qual projeto de lei? Quando você fizer isso, tá. Então, assinou, os dois assinou. É lei agora nesse reinado. Tem que ter. Acabou. O cara muitas vezes fala assim para mim: vamos fazer tal coisa com os meninos. Eu falo: esse tipo de assunto é você que vai legislar. Eu não quero legislar mais. Não vou, mas eu assino. Eu assino o que você falar. No começo do nosso casamento, há 13 anos atrás, inclusive a gente fez 13 anos ontem, há 13 anos atrás, a Carol e eu estávamos numa discussão ferrenha, você vai rir, mas era um problema que a gente tinha. Você vai rir, mas é um problema que a gente tinha. A gente não tinha nenhum decreto, começou a vida e falou: bora, vamos brigar aqui para ver onde a gente chega. Como eu queria ter a sabedoria de hoje para acelerar meu tempo com ela, o nosso governo familiar. E aí, sabe o que aconteceu? A gente brigou por causa de um Veja. E aí eu achava que briga era o seguinte: quem convence o outro, e não quem chega na legislatura. Não. Eu não quero o Veja em cima da pia. Eu era um idiota. Tá tudo bem, eu aceito. E a Carol aprendeu com a mãe dela que o Veja fica em cima da pia. Eu falava: eu não quero ver o Veja, eu não quero ver essa marca azul aí em cima da pia para sempre. E a Carol falou: você nem é dona de casa. Eu falei: mas eu gosto de lavar vasilha. E eu não reivindico, né? Esse tal do direito. Eu sou lavador de vasilha, eu quero. Quero que o Veja fique embaixo, eu não quero ver o Veja. É uma discussão idiota. É o seguinte: você chama no parlamento e fala assim, na casa de sua mãe, era só assim, a conversa terminou assim. A sua mãe não usava o Veja, não? Não. A sua usa. Vamos discutir como que a gente quer? Qual a utilidade do Veja? Você acredita que depois de uma semana a conversa foi assim, a gente legislou, criamos a lei. Eu até hoje gosto mais de lavar vasilha, gosto mais de cozinhar do que a Carol. Carol, ela é esperta, eu gosto dela, ela é sábia. Nisso ela governa bem. Ela fala assim: para que eu vou gastar de uma coisa que tem alguém que gosta demais aqui em casa? Eu já percebi, que ela é veaca, igual meu sogro. Quando você sabe que tem alguém que gosta de uma coisa, aí a esposa fala assim: eu vou competir com ele. Aí vai competir. Sabe o que vai acontecer? Você vai competir, e aí, amigo, você fica melhor que o outro, e você vai ver o servo. Então tá bom, presta atenção. Resumindo, a gente chegou na nossa legislatura, nosso primeiro ano de parlamento familiar, que tanto fazia se o Veja ficar ou não. Mas com o passar do tempo, a gente viu que não tinha que colocar o Veja lá. Mas a gente viu junto. Eu lembro da Carol fritando linguiça. Ela cortava a linguiça todo dia primeiro. Tec, 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 tec. Ela fazia, eu não falava nada. Só que ela ia ver eu fazer, eu enrolo a linguiça todinha na panela e frito. Quando ela tá fritada, eu vou lá e pico. Pra pôr no arroz, por exemplo. Um arroz, rapaz, você vê o arroz que eu faço com linguiça e pique, você chora. E aí a Carol chegou e falou assim: mas peraí, pra que você faz desse jeito? Amiga, é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe. Aí eu falei: você não percebe que tem uns 30, 40% de gordura dentro da linguiça? E se você cortar, acontece isso? Não, mas minha mãe faz isso. Eu falei: minha mãe também, minha mãe tem que reformar a legislatura. Tem que reformar, amigo. Quando você junta duas crenças, duas culturas, dois grupos econômicos, família é um grupo econômico. Quando você junta esse povo, essa antropologia, essa sociologia, com filosofia, com religião, com não sei o quê, você junta, mano. Um quer deixar a linguiça cortada, outro quer deixar ela inteira. Um reino dividido não existe.
Respeite a preferência, mas naquilo que é familiar, aquilo que diz respeito ao reino, vocês precisam se juntar e legislar. Eu quero que vocês escrevam assim, ó, preciso legislar para governar. Um presidente, por exemplo, se ele assume a cadeira de presidente, ele não tem o apoio da legislatura, esquece, ele não vai governar. Não existe governo sem legislar. Não tem. Você vai ficar refém. Só que como você não entende sobre o governo aí na sua casa, seu filho legisla. Sabe como que ele legisla? Ele entra com medida provisória, ele faz uma MP, entra com a medida provisória, ele fala assim, ó, vou entrar com essa medida provisória, se meu pai aceitar, eu vou fazer virar decreto-lei. E aí, se virar decreto, ninguém barrar, eu vou descer e vou fazer virar uma lei ordinária. Você não está entendendo, os seus filhos fazem isso. Aqui em casa não, os seus fazem. Aqui em casa ninguém faz isso. Quando eu percebo que alguém está legislando, por exemplo, meu filho de 8 anos até hoje não mexe com o celular. Está legislado. Já legislamos para ele assim, ó, celular vai ser com tantos anos, 18 anos. Aí ele fala, você tá doido? Eu falo, ó, se a colaboradora X estiver aqui em casa e você tiver 14 anos, ela estiver aqui ainda, eu te dou o celular com 14. Como é impossível alguém trabalhar aqui em casa esse tempo todo, né? Porque não tem como, a pessoa ela esbarra num livro meu, tem 30 livros meus aqui em casa. Eu lembro de uma colaboradora que ela ficava pegando meus livros quando eu tinha só 4. Tinha 4 livros, ela pegou os 4 e leu e falou: olha, seu pai, não queria pedir desculpa pra você, eu li seus livros sem autorização e eu abri uma empresa. Tchau. Sério? Uau. Tchau. É isso que acontece? Sempre as pessoas vão deixando a gente na mão, mano. Só que não é na mão de Deus, não é na mão de governo. Você tem que governar. Quando tinha 4 livros escondidos na biblioteca, a mulher ia lá limpar e pegou meus livros e leu, mano. Fez as tarefas. O problema não é ler, não. O problema é fazer as tarefas. Aí sabe o que acontece? Acontece uma coisa chocante. Essa pessoa, ela foi embora. Aí eu falei pro meu filho, ó, na legislatura tá aqui, ó. Eu acabei de legislar, tá escrito. 18 anos. Mas se a fulana estiver aqui, até você completar 14 anos, eu te dou o celular. Sabe o que acontece? Um dia Jesus foi acusado. E alguém falou assim, não, mas ele expulsa esses demônios em nome de Beelzebub. Ele mesmo falou, mas como que eu vou expulsar demônio? Vocês me chamam de demônio, expulso demônio? Um reino dividido, ele não existe. Então, quando você entende de governo familiar, você tem que legislar e você precisa fazer uma coisa. Você precisa ensinar seus filhos a legislar também. Várias vezes eu paro e dou uma tecla SAP, assim, no meio da conversa, a gente tá vivendo, eu falo assim, meninos, vocês não podem fazer isso com a esposa de vocês. Aí eles falam, mas não tô entendendo, o senhor não fez? Pois é, eu tô reforçando, porque o homem bobo faz isso com a esposa. O dia que eu dei um carro pra Carol, deu um super carro pra ela, ela gostou muito. Aí a gente entrou nesse carro, aí os meus filhos falaram, mamãe, o que você tá sentindo? Eu falei, antes dela responder, deixa eu falar o que eu tô sentindo. Como é bom ser um marido que pode abençoar a esposa com coisas que ela nem imagina. Eu queria falar isso para vocês 3. Aí tava o Miguel, o Lourenço e o Beijo. Eu falei, coloque isso no coração de vocês. Deem coisas para sua esposa que ela nem imagina. No começo da vida de vocês vão dar o que não... Né? Eu lembro que até hoje a Carol guarda com carinho um pingente que eu gastei R$ 134 quando meu celular era 500. E ela tem isso até hoje. Apesar de ter joias e tudo, mas ela carrega aquele trem lá, que eu não sei nem como é que chama, bijuteria. E ela carrega aquilo. Aí eu falei, vai chegar um momento que vai chegar aqui, mas um dia ela vai desejar de todo o coração o negócio. Seja você o marido que vai além disso. Trate a esposa de vocês como rainha. Porque se você trata ela como rainha, ela não olha diferente para você, você é um rei. Põe isso na sua cabeça. Aí eles ficaram, não sei. Aí eu comecei, né? Vocês vão dar qual carro? Aí começaram a falar que tá de besteira. Eu falei, agora vocês vão acordar, vão crescer, vão pegar um Chevette, depois vai passar pro Monza, depois vai pro Cadete, depois vai pro Gol, Paraty, vai subindo. Vocês vão crescendo, crescendo, crescendo. Quando você chega lá, vocês vão lá e sempre o transbordo. Lembra sempre disso. Então, a gente governa sobre o ambiente. Pablo, e sobre as pessoas? Escreve assim, ó, governo sobre pessoas deve ser provisório. Deixa eu explicar por quê. O governo sobre pessoas tem que ser provisório, senão você vai alienar as pessoas. Olha só. Se você governa as pessoas ad eterno, você alienou elas. Por que tem pais que até hoje governam filhos de 50 anos? Alienaram os filhos.
Certa vez um senhor de 55 anos entrou no meu avião, na Mentoair, e falou para mim assim, como é que eu faço para me livrar do meu pai? Eu falei, quase que você tem 8? Ele falou, não, 55 anos. Trabalho com meu pai até hoje. Não posso fazer nada, meu pai não deixa. Aí você fala, coitado, é porque ele passa fome, não, os dois são ricos, mas a mentalidade. Quando você é um governante e Deus te dá pessoas para você governar, eu quero que você saiba de uma coisa, esse governo é provisório. Eu quero todo mundo escrever nisso. Governo sobre gente é provisório. Se você governa a mente de uma pessoa ad eterno, que no latim significa eternamente, você é um alienador. Se você vai numa igreja, uma vida inteira, você não multiplica, não vai andar com gente nova, sempre a mesma coisa, você está alienado sem saber. Todo governo sobre pessoas tem que ser provisório. Vou te provar. Fala assim, me prova. Vou te provar agora. Seu governo sobre seus filhos tem que ser provisório. Eu não exerço 100% de governo sobre o Lorenzo, nem sobre o Benjamin, nem sobre o Miguel, nem sobre a Isabela. Vou explicar por quê. Como eu tenho que passar o governo 100% para eles, eu já comecei a passar. Só que você tem que saber uma coisa. Eles não podem ter 100% do governo aqui dentro de casa. Eles não vão ter. Nunca vão ter. Então, o que está acontecendo? O Lourenço, que já tem 8 anos, consegue se virar com um monte de coisa. Eu acredito que o Lourenço, com 8 anos de idade, já deve estar com 30% a 35% do governo da vida dele. 35%. O Benjamin deve estar com 30%. O Miguel deve estar com 6%. A Isabela deve estar com 2%. Olha lá, teve um cara que escreveu, estou alienado com 50 anos. Então, o governo sobre gente tem que ser provisório. O que o pai tem que fazer e a mãe tem que fazer num governo familiar? Incentivando o filho a pegar o bastão. Pior coisa que tem é uma mãe com um filho de 30 anos querendo expulsar ele de casa. Você não passou o governo para ele. O governo ele precisa ser adiantado. Você tem que ir dando uns cheques em branco, falar, vai lá, faz besteira para você ver o que vai acontecer. E passando o governo. Nunca seu filho de bar da sua casa tem que ter 100% do governo. Senão tem uma rebelião lá dentro. Alguém falou, por que a Isabela está com 2%? Porque ela é um bebê ainda, né? Ela não para nem em pé. Os sinais que a pessoa começa a pegar o governo é o seguinte, consegue comer sozinha? Isabela não consegue, é por isso que ela está com 2%. O Miguel consegue comer sozinho? Faz uma loucura, mas consegue. O Benjamin come, todo mundo come, então já tem governo alimentar. Ah, eles conseguem governar o corpo? Consegue tomar banho sozinho? O Miguel não consegue, imagina a Isabela, consegue nem ficar em pé. Então, quando você começa a ascender no governo, você simplesmente governa sobre tudo. Chega uma hora que você olha para o seu pai e fala assim, meu Deus, eu não vou aceitar mais o governo dele. Eu acho isso fabuloso. Eu tenho que assumir isso para vocês, eu acho isso fabuloso. Seus filhos vão chegar uma hora que eles não vão querer mais seu governo. Só que é engraçado. Eles, para não querer seu governo, tem que exercer o deles. Então você vai ter que legislar para ensinar eles a fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ser um alienador de criança, de parente, de funcionário, de, de irmãos da igreja, de gente de comunidade, de amigos. Tem gente que aliena os amigos. Eu sei que alguém fala assim para mim, Pablo, olha, eu não concordo quando você fala que amigo não é para a vida toda. Não é. Se você é uma pessoa que tem amigos, um grupo de amigos para a vida toda, ou vocês todos cresceram e assumiram posições, vocês devem ser o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, só pode, ou então vocês não cresceram. Se você começa a assumir governança, você vai deslocar geograficamente, tem que seja para buscar água no meio da guerra. Por exemplo, o Vladimir Putin, ele é um cara que ele acha que ele está governando ad eterno um povo, por isso que ele está fazendo aquela loucura que ele está fazendo lá. Aquilo é terrível. Pablo, você não tem amigos da infância? Tenho amigos da infância, estão guardados da infância, de vez em quando a gente tromba por aí. Mas quando você não consegue, é complicado, hein? Quando você não cresce, amigo, seus amigos são sempre os mesmos a vida inteira. Você não precisa de excluir amigos. Você precisa de ir crescendo e modificando, porque você tem que ter sempre muitos amigos. Porque no meio do percurso eu já descobri que nem era amigo. Isso é muito forte.
Olha lá, meu bebê governa 100% na casa da minha sogra. Governa não. O bebê não come, não anda, não faz um monte de coisa. O governo ele tem a ver com os acionamentos cerebrais. Por exemplo, uma criança que não consegue gerar a própria renda, ela não governa. Por exemplo, você já ouviu seu pai te dando essa mesma aula, só que ele falou assim: se eu coloco comida aqui, eu que mando. Ele estava falando sobre um dos governos. E aí o que acontece? Quando eu percebi, por exemplo, que o Benjamin, ele dava conta de pôr a própria fralda, ele falou: o senhor pode colocar? Nunca mais eu vou colocar. Aí ele fala: você tem que ver o Miguel, quando eu vou tirar a fralda dele. Aí eu tiro a fralda e ele fala: o senhor pode levar a fralda lá? E eu falo: nunca, desde quando eu vi você pondo pela primeira vez que eu vi você colocando a fralda no lixo, eu nunca mais vou fazer essa tarefa. Eu nunca mais fiz. E aí, meu filho, ele fica doido, mano. Você tem que ver como eles são doutrinados. Eles arrumam a cama aqui em casa. Agora a gente suspendeu a legislatura, eles não tiram o prato mais da mesa. Mas eles tiraram até esse tempo atrás. Eles mesmo tendo colaboradora para retirar os pratos, a gente falava: vocês vão retirar. Eles ficavam loucos. Mas para quê? Porque a gente quer. É assim que vai ser nessa casa. E o mais interessante, agora eu suspendi essa lei, eu e a Carol, a gente sentou e conversou e a gente definiu uma nova lei. Que o chefe de cozinha é ele que gosta de tirar o prato. Aí ficou um problema cultural aqui em casa. Né? Chegou um chefe de cozinha novo, e aí ele gosta de pôr o prato, e ele põe e ele tira. Ele monta os pratos e ele gosta de ficar tirando os pratos. Aí a Carol falou: não, eu vou conversar com o chefe e tal. Eu falei: Carol, mas peraí, a gente chegou agora, né? Subimos, agora vai ter que reformar essa lei. Aí a gente sentou, ela falou: eu não queria reformar. Eu falei: também não, é bonita, mas eles são príncipes. Lembra do código que a gente pegou, tal, lá, na casa do amigo? Ah, lembrei. Então vamos reformar a lei. Eu, Carol Marçal, Pablo Marçal, estou anulando, revogando a lei anterior e a partir de agora passa a valer a lei dos príncipes, assim, assim, assim. E eles vão entrar. Não, aí alguém fala: não, vocês escreveram? Não, é verbal. Eu estou te contando aqui para você entender. E aí ali a gente reformou uma lei aqui dentro de casa. Desde o dia que eles aprenderam a guardar o prato. Há anos. Ninguém guardou o prato deles. Eles que guardam. Só que a gente suspendeu e reformou essa lei. Está reformada. Isso que é governo. Então você pode governar sobre esferas. Eu te pergunto, onde que você está falhando no governo? Pablo, o que mais que eu posso governar? Eu posso ficar aqui uns 10 dias te contando. Eu vou falar mais um sobre processos. O que é processo? Começo, meio e fim. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 12. Definir processos para as coisas acontecerem. O governo ele é muito forte. Alguém falou: qual a idade completa 100% do governo? Quando todas as esferas se alinham, seu filho emocionalmente está livre, espiritualmente ele está livre, sexualmente ele está livre, ele casou, ele tem a própria fonte de renda dele. Ah, ele lá, que coisa mais linda, ele tem tudo, só que é o pai que sustenta o filho. Não tem governo. Não tem. A Luma perguntou: quantos amigos você tem, Pablo? A pessoa que consegue contar quantos amigos ela tem, ela está com um problema de carência. Mas se você falar assim, quantos que você pode contar de verdade, sempre vai ser 5. Contar é uma coisa, amigo nós temos demais, não conseguimos contar. Não conseguimos. Então o que acontece? Essa definição ela é muito simples. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó: ainda dá tempo de governar. Ainda dá tempo. Todos os processos, todo governo precisa de processo. Você começa a criar processos, e esses processos bem definidos vão levar você a um resultado mais rápido. Olha aqui, ó. O Júlio escreveu que não tem fonte de renda com 50 anos. Júlio, eu tenho a impressão de olhar na sua foto e ver um cara de 14. Eu não sei se você vai entender como elogio, eu acho que não deveria. Vocês estão escrevendo agora: ó, ainda dá tempo de governar. Enquanto se respirar a vida a governo. Ah, sabe, eu não sou bom de governar, não. Você dá conta de segurar a hora que você vai cagar? Se você der conta, você é bom. Você dá conta de segurar a hora que você vai comer? Você sabia que uma das coisas mais poderosas que tem é você submeter a um jejum daqueles bem agressivos que eu fiz semana passada, para você ver que se você manda ou não.
Eu sentei na mesa várias vezes com a minha família, eles almoçando, e eu só tomando água, olhando para eles almoçar. Eu levei meus filhos no restaurante, coloquei comida na boca de um do outro aqui, toma aqui, papai comprou para você, e eles falaram, papai, dá dó ver o senhor fazendo isso e não come. Eu falava assim, engraçado, você tá com dó e eu não tô de mim mesmo. Por que você não vai cuidar da sua vida? Faz isso. Ajuda a si mesmo, cuida da sua vida, Lourenço. Ele não, só queria falar assim que eu fiquei com dó. Não interessa, filho. Você tem que entender é que dó vai. Aí começa a instalação de drive. Alguém escreveu aí assim, ó. Você é bonzão. Ai, ai. Eu acho que toda pessoa justa e que é justificada pelo Senhor, a pessoa é boa. Alguém fala, não, mas Jesus falou para o jovem rico que bora só Deus. Ele deu essa resposta lá, né? Mas na Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom. Então, quando você coloca os processos, você começa também a ganhar uma grande definição. Pablo, e sobre. Me fala mais sobre governar. Anotei. Governar movimentos. Vários de vocês são movimentos que nunca foram acionados. Você acredita? Vários de vocês. Isso é terrível. Alguém escreveu, Pablo, eu estou com 16 anos, posso ir me desalienando do meu pai? Com 16 anos, você tem que estar exatamente com 90% de governo nas suas mãos, 10% na mão dos seus pais. Na hora que você começar a multiplicar, já era. Sabe, eu não vejo a hora de ver meus filhos cascando fora. Eu quero treinar eles com tanta vontade que eles vão falar assim, não é porque é ruim, mas é porque eles querem pôr em prática aquilo que eles aprenderam aqui. Cara, aqui todo dia, a legislação aqui em casa é o seguinte, olha o que já foi legislado aqui. Quem tiver mais filho que eu e a Carol, aqui da família, eu espero que a gente tenha a quinta pessoa na família, eu acredito que seja uma mulher, que vai vir, né, uma menina, depois vai dar uma contrabalançada aqui no reinado. Eles têm uma lei aqui nessa família. Eu nunca vi em família nenhuma, só na minha. Quem tiver um filho a mais do que eu e a rainha Carol vai ganhar uma quantia, um subsídio do governo Marçal. Então aqui, na família Marçal, tem um M1, um M2, um M3, um M4 e vai vir um M5 para essa legislação virar disponível para esses caras, para essas mulheres, né? Elas precisam bater um número com uma condicionante. Qual que é? Para acessar, e vai ser $1 milhão, tá? Vai ser $1 milhão. $1 milhão no dinheiro de hoje dá R$ 5 milhões. 5 filhos, eu já estou devendo, que eu acredito que todos vão sacar esse benefício. É tipo um Bolsa. O Bolsa vai me custar $5 milhões. Só que é o seguinte, eu estou pagando por um movimento. Então, eu tô com 34 anos. 34. Eu espero que a Carol também não esteja ouvindo agora para não mexer com o coração dela. Eu espero chegar na criança. Eu espero chegar na criança número 5 antes dos 35 completos. Ou antes dos 36 no máximo. Ou seja, então vai travar condicionantes. 36 está na lei. Lei da minha família. Eu vou dar um incentivo fiscal para eles. Olha o incentivo. Se conseguir antes dos 35 ou 36, que vai ter que eu sou mais velho aqui, né? Então, a lei fala o seguinte, na família Marçal, quem conseguir superar o patriarca, em número de filhos, ou seja, um filho a mais, antes da data que essa criança nasceu, destrava um código aqui na família. Vai receber um incentivo fiscal boom, de $1 milhão. Ou seja, dá 25 milhões de reais. Então, o governo Marshall, que é o meu governo e da Carol, nesse governo eu estou subsidiando a família deles. Aí eu já expliquei para eles. O que eu faço em contrapartida? Todos os dias eu fico incentivando.
Quem vai ter mais filho que eu? Eu. Então, isso eu já estou fazendo. Então, tá rolando um lobby aqui dentro de casa. Pá, 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 pá. Segunda coisa que eu falei para eles, como que faz para isso tudo dar errado? Eu sei que vocês não vão precisar disso, mas vai ser uma bela história que a gente vai contar nessa geração. Sei que nenhum de vocês vão precisar de US$ 1 milhão. Mas vai dar para pagar as fraldas, as viagens da Disney, você estuda. Esses meninos não vai custar nada para vocês, eu vou bancar. Então vai acontecer o seguinte, vocês não podem casar com a pessoa que não gosta de criança. Não pode. Vocês têm que casar com gente que é apaixonada. Não conte que o papai vai pagar esse valor. O papai e a mamãe vai pagar esse valor. Não é para vocês arrumarem a pessoa, porque senão vocês vão ser sequestrados. Vocês têm que ter alguém que ama vocês e que ama a multiplicação. E aí, o que eu vou fazer? Esse dinheiro vocês vão usar para bancar o estudo deles aonde vocês quiserem. Viajar, fazer o que vocês quiserem. Não conta com esse dinheiro para nada. Mas, Pablo, o que você está fazendo? Eu estou investindo na minha geração. Eu estou investindo em almoços de domingo com no mínimo 30 netos. Tem que ser com a mesma esposa, tem que ser antes da data e um filho a mais do que o meu. E vai ser uma zoeira, porque você vai ver um que vai tomar um tranquinho, quando ele tiver com o neném no colo o segundo, sabe o que vai acontecer? Na hora que ele tiver com o neném no colo, ele vai falar, eu não aguento mais! Aí vai ver o outro filho falando, mano, eu vou sacar o que é meu. Alguém falou, Pablo, 1 milhão é pouco, então escreve dólar, aí multiplica por 5, já é muito. Então é 5 milhões de reais no dia de hoje. Eu presumo que isso vai me custar uns 80 milhões de reais. Eu imagino que pela data, né, isso talvez seja uma operação máxima que vai custar para o erário privado. Vai ser 6 netos por cada cabeça de filho, né? Isso vai custar uns 80 milhões de reais futuro. Ah, por que você está contando isso? Isso é a legislatura aqui de casa. E você não está entendendo. Aqui em casa, todos eles falam todos os dias. Eu vou ter muito, eu vou ter muito. Se você fica falando assim, família é difícil, ter filho é difícil, você está legislando, você não está governando, tá? Você está desgovernando a sua geração. Quando você não entende o que eu estou falando, você acha que não está legislando, mas você está. Então, eu estou fazendo um movimento da multiplicação dos marçal na Terra. É só isso. Multiplicação dos marçal na Terra. Pablo, o que mais que eu posso governar? Eu posso governar sobre o passado? Não. Passado ressignifica. Pablo, eu posso governar no futuro? Não. O futuro você pode direcionar, pode aproar, você pode fazer muita coisa para o futuro, mas não governa o futuro. Anota aí, a única coisa que eu governo é no presente. Então, nos tempos, eu só governo no presente. O que eu quero fazer? Eu quero que você entenda o seguinte. Certa vez eu tive um sonho de juntar minha família inteira com meu sobrenome e fazer uma organização na família, fazer um código, assim, ninguém pega dinheiro emprestado com ninguém, ninguém faz isso, todo mundo tem que crer em alguma coisa, todo mundo tem que ter fé em algo, a gente não pode ser gente descrente, a gente tem que ser isso, produtor, não sei o quê. Aí eu falei, mano, será que eles vão ouvir? Quando eu tive essa ideia, eu tinha 12 anos de idade. Aí um dia minha ficha caiu, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso dentro da minha casa, eu vou fazer isso dentro das minhas empresas, eu vou fazer com quem anda comigo, eu vou fazer com os meus alunos. Então existe um governo marçal aqui dentro de casa. Ele acontece dentro da nossa casa, com a nossa família. Existe um governo que está nas nossas empresas. Várias pessoas já me deram várias sugestões, assim, contrata um CEO fera que veio do banco, não sei o quê. Cara, eu já fiz isso. Esses caras vêm e quer colocar um governo que não é bem-vindo. Vou te explicar o que é um governo de alguém que vem de um banco. Ele só quer falar de dinheiro. Meu governo não é isso. Meu governo, meu sistema econômico não é esse. Meu governo chama-se reino. Ponto. Ponto. Quando você entende o governo de fato, você vai crescer muito rápido. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Vai ter um colapso mundial em breve. Não vai passar dessa década. Não vai. E nessa década, você vai ver o que ninguém acreditava. Não vai ter como medir as pessoas mais pelas posses delas.
Não vai ter como nivelar as pessoas por baixo mais. As pessoas serão creditadas, as pessoas serão identificadas pela forma que elas se enxergam. Isso é muito forte. Alguém falou assim, Pablo, por que você está fazendo isso? De patrocinar seus filhos para eles terem muitos filhos. Primeiro, eu quero que eles tenham uma experiência de morar numa família que faz muito sentido. Segundo, que eles voltem no primeiro. Deus mandou a gente crescer, encher e multiplicar a terra. E a geração mais fraca de todas não dá conta de ter nenhum menino, nenhuma criança. Eu quero que você, no fundo do seu coração, fale assim, ó, eu nunca mais vou me olhar pelo que eu tenho. Eu nunca mais vou esperar ninguém se rebaixar para eu me sentir bem. Eu vou acionar quem eu sou. É isso que você tem que fazer. Alguém escreveu assim, infelizmente eu não posso gerar. Então você vai chegar e fazer uma petição diante daquele que é mais interessado que você no assunto. Olha isso aqui, ó. O que a Luciana escreveu? Essa aqui eu tenho que colocar na tela para vocês. Ó. Luciana Costa. 33 anos sem filhos. Meu pai e meu ex me bloquearam sobre querer ter filhos, mas agora quero novamente. Solteiro, olha a pressão. Luciana, quando você anda em ambiente onde as pessoas governam e elas falam coisas para você e você submete ao governo delas, você faz isso. Não olha para você pelo que você tem. Olha pelo que você é. Alguém perguntou, vai adotar, Titi? Tem possibilidade real, discutindo aqui no parlamento dos Marshalls. Esse é um assunto em pauta que não foi vetado, esse é um assunto que está aberto. Esse é um assunto que está aberto aqui em questão, pra você saber. Você acredita? É um assunto que o parlamento, no governo Marçal, está discutindo. Pra você ver. É engraçado que tudo, ó, a Fabrício escreveu, eu tive 3 filhos, recomendo a melhor coisa da vida. Por que que tem gente que não recomenda? Porque não governa sobre isso. É difícil, cara, ter filhos. É difícil. Mas é muito mais difícil você não ver seu DNA multiplicando. Então, no nosso parlamento interno aqui, há sim discussão. Vai ter expedição para a África. Eu vou falar no MedIP desse final de semana. Quem estiver lá comigo e os que andam no meu mastermind, alguns alunos, eu vou convidar para ir comigo lá. Nós vamos mais uma missão lá na África. Agora, nos próximos dias. O código para gerar muitos filhos eu já falei. Então, o que acontece? Eu quero. Isso aí foi só uma explicação para te ensinar. A gente começar a falar sobre isso, sobre o governalismo. Uma nação chamada Brasil só existe porque tem famílias que acreditam e depositam nisso. Toda energia, toda esperança num país. Mas o que tem de fato não é que você tirar as conclusões exatas. O que existe são famílias. Titi, você vai falar hoje sobre o que Deus chamou você para fazer? Eu já estou falando. Ativar o governo das pessoas. Mas na hora certa vocês vão saber a treta. O que você ensinaria para uma filha adotada, Titi? Cláudio Caetano, a primeira coisa que eu falaria para ela é assim, ó, eu quero que você se sinta amada como eu me sinto amado por Jesus, porque eu fui adotado por ele. Ele me adotou. Eu não era digno por causa de um pai meu chamado Adão, que não governou quando ele deveria governar. E ele me entregou no inferno. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, mas Jesus desceu do trono, morreu no meu lugar e me adotou. E o Senhor Deus me trouxe de volta. E por mais, filhinha, que a sua família te deixou de lado, igual Adão deixou todo mundo, eu sou seu papai, eu vim te resgatar. Você é minha filhinha. E não tem diferença nenhuma entre você e a Isabela. Porque no final das contas, a gente é do mesmo sangue. E eu vim te resgatar. Vai ser assim. Ai, deu vontade agora.
Vou voltar para a pauta amanhã, o assunto. No parlamento, no parlamento fala assim, ó, pela ordem. Então, a ordem do dia, a gente coloca na ordem do dia o assunto em voga, em discussão. Não ia ter diferença nenhuma. Não mesmo. Sabe o que acontece? Eu não sei se vocês gostam, mas eu queria entrar para ensinar isso para vocês. Eu queria abrir os olhos e o coração de cada um de vocês sobre isso, sobre esse governalismo. Quero que você desenvolva isso na sua vida. E a gente se encontra aqui e a gente vai falando e eu quero que você exerça tarefas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma tarefa para vocês. Anota aí a tarefa. A tarefa é anotar todas as áreas da sua vida e colocar na frente. Quem é a pessoa que está governando o seu lugar? Quem é a pessoa que está governando o seu lugar? Então você vai anotar aí, ó. Financeiro. Quem é que governa? Vai colocar lá seu patrão. Você vai colocar assim, emocionalmente. Coloca o nome de várias pessoas que te irritam. Elas estão governando sobre você. Coloca aí fisicamente. Aí você põe a batatinha frita, o doce e o refrigerante. Coloca lá, eles estão governando sobre mim. Você que nunca aceitou Jesus como seu salvador, coloque o Lúcifer está reinando sobre mim. Coloca aí sobre fazer exercício. Aí você coloca aí, a preguiça está reinando sobre mim. Coloca todas as áreas da sua vida. Você promete que vai fazer essa tarefa? E a gente se encontra. Vocês querem live todo dia nisso? Me fala uma coisa. Vocês preferem live 4h59 da manhã ou à noite? Me conta aí, deixa eu saber. Porque dependendo, a gente pode mudar o investimento aqui e investir à noite ao invés de investir de madrugada. O que vocês querem? De madrugada tá dando 7 mil, agora deu 12 mil com mais duas aqui, ó. Conta pra mim. Noite ou de madrugada? À noite, 4h59. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo nos meus stories aqui, que eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um stories e eu quero que vocês votem lá. E eu quero que vocês anotem a tarefa de hoje para a gente discutir na live de amanhã. Eu vou apagar esses stories aqui. Ele vai aparecer aí para você rapidão, quer ver? E vou falar, tô aqui na live com você, ó. Ó. Vou fazer aqui agora. Amanhã vai ter a live 4h59 da manhã, a não ser que a votação seja expressiva aqui no nosso parlamento. Aqui, ó. Ó, tô na live aqui com você agora. E é o seguinte, você quer 4h59 da manhã, uma série de lives, ou você quer às 21 horas? Conta aqui pra mim. Ó, acabei de postar. Cara Zé. Postei sem pôr o negócio. À noite que eu moro nos Estados Unidos, 4h59. Ixi, 4h59 tá uma pedrada aí, amigo. Vou colocar aqui agora e vou fazer aqui, vou responder um monte de perguntas sobre governalismo aqui pro você, ó. Sobre governar a si mesmo e cuidar da sua vida. Vamos lá de novo aqui, ó. Acabei de fazer uma besteira aqui que eu não fiz um negócio. E aí, Titi na área. Tô aqui na live agora com você aqui e a pergunta é, você quer live às 4h59 da manhã todo dia ou você quer às 21 horas? Coloca aí. Deixa eu pôr aqui, senão eu vou esquecer. Você que não fez stories, faz um stories aí, deixa eu ver. Faz um stories aí, me marca que eu vou repostar alguns de vocês. Enquete 4h59, 4h59 ou às 21h. Coloquei aqui, agora vocês vão aí. Agora eu vou abrir uma caixa de pergunta. Antes da caixa de pergunta, ó, você vai fazer o seguinte, vai escrever aqui no direct, eu vou repostar alguns. Escreve aí para mim. O que é que você sente? A primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em governalismo. Você estava na live? Você não estava? Também responde. Escreve bem aqui no direct, deixa eu ver. Escreve aqui. Tô montando o story na sua frente aqui, ó.
Dia 19. Quem que vai topar no MedP aí, hein? Quem que vai no MedP esse final de semana? Escreve aí. Eu tô no MedP. Agora eu vou abrir a caixa de pergunta. Abrindo a caixinha de pergunta. Então, estamos falando de autogoverno, governalismo e tal. Coloca aqui, ó. Caixinha de pergunta. Manda aí que eu vou responder quase tudo. Pergunta. Nem tem correção da palavra, ó. Sobre governalismo. Pronto. Vamos nessa. Tamo junto. Olha lá, tem gente que vai estar no MedP aí, ó. Tamo junto. Pegou o código aí. Depois que você fizer isso tudo, vai na. Vamos tirar uma foto nossa aqui, só nós. E colocar aqui nesse negócio aqui, ó. Vou descobrir agora quem vai ganhar. Quem vai votar. Quem votar. Olha o Sullivan aí no QGR em Copacabana, acabei de ver. Muito bom, muito bom. Tamo junto até depois do fim. Comenta na última foto lá o drive mais pesado que você pegou. Que você pegou na live de hoje. Fechou? Vou postar uma fotinha nossa aqui. Aí você coloca lá. Tamo junto, até depois do finish. É nóis. Vou fazendo aqui, se você quiser ver, né? Eu fazendo aqui também pode ver. E aí, Titi na área, o que é? Qual foi o código mais pesado que você pegou sobre o governalismo? Coloca aqui, deixa eu ver. É nóis. Todo blogueiro. Vai gravar o IP? Negativo. Esse é o IP presencial. E nunca o presencial foi transmitido, tá? Só transmito o online. Aqui, ó, acabei de pôr aqui, ó. E aí, Titiná? Qual o código? Comenta aí. Cara, o que é? Qual foi o código? Pronto. Vocês são amados, hein? Bora cuidar da vida aí. Comenta aí o código. Mostrei pra vocês como é que faz aqui, ó. Fiz tudo. Ó, vocês que estão aí até agora, já saiu aquela galera curiosa? Pablo, eu sou um governante do reino, quero aprender isso. Entra aí. Entra aí no grupo do WhatsApp, só para os governantes. Tranqueira não entra, não. Entra aí os governantes do reino, que nós vamos falando, eu vou mostrar coisas malucas para vocês. Pode entrar aí. pablomarcal.com.br, GDR, e aí você clica aqui nesse QR Code e cai para dentro aí, tá bom? Tamo junto. Vou deixar aqui aberto um pouquinho para você pegar esse. Deixar aí um pouquinho para você pegar aí, entrar no código. Fechou? Eu vou respondendo as perguntas aqui. É nóis. Entra lá no Instagram agora.
1.500 pessoas. Amanhã tem live, hein? 4,59 por enquanto. 4,59 por enquanto. Quem tá fazendo o QGR aí, lembra de postar que eu vou repostar aqui. Tá bom? Beijão pra todo mundo e vai cuidar da sua vida. Se você não tá no grupo aí, não vai dar conta mais não. Já é brinquete lá, moço. Bora.